Olá, bom dia, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical, Fundamentos da Fé, não é isso, Vitor? Bom dia para você. Bom dia, meus irmãos. Exatamente, estamos aqui, né, de uma forma diferente hoje, gravando aqui a nossa aula ao vivo para vocês, né, verem depois. E estamos bem, graças a Deus, e mais um dia aqui de estudo. Aí, espero que a gente possa contribuir para o crescimento cristão de cada um. Esse domingo, hoje é um dia muito especial para algumas pessoas que é pai, né? Vitor é pai, eu também sou pai, a gente perdeu o cabelo um pouco por causa disso, Só um pouco, né? só um pouco que a gente é pai, mas hoje é dia dos pais, hoje é o dia no qual se comemora no Brasil um dia especial para os pais. Eu sempre reclamei, Vitor, que para a mãe fazem festa, e é bolo, e é aquele negócio todo, na festa na escola é emocionante, e chora, é poesia. Para o pai, Verdade. bota para jogar uma bolinha e está tudo certo. Já Eu está não, resolvido. eu não concordo com isso. Acho que temos o mesmo direito de se emocionar, de chorar, de poesia, de festa e tudo mais. Direito a bolo e a tudo mais. Eu não concordo com esse negocinho. Para pai, uma camisa, uma meia. Porque para a mãe tem que comprar uma geladeira, um micro-ondas, um telefone, uma televisão, e para o pai, uma besteirinha. Concordo não, Verdade, viu? pastor. Concordo não. Verdade, pastor. Verdade, verdade. Nós somos sentimentais também, né, pastor? E isso somos. Temos um coração flexível, com certeza. Mas, Verdade, olha, verdade. a gente vai começar hoje, sim, mas a gente vai começar orando. Eu vou orar, Vitor no final vai estar orando, encerrando. Mas nós vamos começar agora esse momento de oração junto com vocês para o começo do nosso estudo. Nós terminamos a semana passada o pecado e a consequência, né, do pecado no homem, e hoje nós vamos estar vendo os nomes de Jesus. Interessante que o PGM, quinta-feira, a gente estava estudando os nomes de Deus. E hoje, no domingo, nós vamos estar estudando sobre os nomes de Jesus. Mas vamos orar. Amém? Baixe a sua Amém. cabeça, você aí onde está nesse momento, e compartilhe conosco dessa oração. Deus amado, todo-poderoso, bendito e exaltado seja o teu nome. Muito obrigado, Pai, porque aqui estamos para fazer a tua vontade, o teu querer. E pedimos, Senhor, que venha descer sobre nós o teu Espírito Santo e que possamos fazer, Senhor, nada mais, nada menos do que a tua vontade. Somos gratos em saber que tu és todo-poderoso, tu és grandioso. Te pedimos, ó Deus, que abra nossa mente, ouvido e coração para ouvir mais de ti e aprender mais de ti, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Só mais uma coisa, Vitor. E amanhã, qual vai ser? Amanhã. E o presente hoje? Já ganhou o presente? Rapaz, ainda não, estou esperando aqui, né? Mas quem vai pagar o presente sou eu mesmo. É verdade, é É verdade. Tá bem. verdade, é verdade, é A gente verdade. gasta tanto para a mãe e para o pai, a gente mesmo gasta para receber. Pois é, mas ainda estou na esperança de uma surpresa amanhã, quem sabe, né? Isso, isso. Quem sabe, Quem vai ser melhor. sabe, quem sabe, vai ser melhor. Vai ser melhor. Mas, como eu estava dizendo, nós vamos ver a questão dos nomes de Jesus. É importante a gente lembrar, Vitor, que assim como os nomes de Deus, que a gente viu na quinta-feira no PGM, tá? Conhecendo Deus e fazendo sua vontade, o nome de Jesus, os nomes de Jesus têm toda uma conotação, tem todo um porquê de. Não foi dado um nome aleatório, né? E assim como foi no PGM, eu digo agora para a sala da escola bíblica. O nome de Jesus, os nomes de Jesus está relacionado à sua capacidade, está relacionado aquele momento que ele realiza, o que ele realiza e como ele realiza. Então a gente vai fazer essa correlação nome e capacidade, e aí vai ser melhor da gente entender sobre os nomes de Jesus. Não é isso, Vitor? Ok, exatamente. Isso até frisou um ponto importante, né? Em relação aos nomes de Deus, o nome de Jesus.
A gente sabe que a Bíblia, em determinados momentos, temos expressões diferentes para o nome de Deus quanto o nome de Jesus. É importante a gente saber disso aí, porque muitas vezes somos abordados, né, por situações na Bíblia e muitas vezes a gente não sabe explicar de onde vem esse nome e muitas vezes acaba dando uma ideia de que tem dois deuses, né? Que é um Deus diferente, mas na realidade a gente sabe que é o mesmo Deus, só que com um nome diferente. Isso, isso. Então, eu vou começar lendo a introdução do nosso estudo de hoje. E aí, hoje, o técnico de áudio e vídeo é nosso irmão, futuro pastor Vitor, e ele está com a responsabilidade de colocar para vocês o estudo. Bom, como está aí em tela, é assim que começa o nosso estudo. Aula 10, tá? Os nomes de Jesus. Depois de estudarmos sobre o fato trágico do pecado, nada mais confortador do que falarmos acerca da solução que Deus providenciou para o homem. Em seu estado de afastamento do seu Criador, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é Jesus? Muitos afirmam gostar muito de Jesus nos seus dias. Alguns dizem ser ele o maior psicólogo que já existiu. A maioria, o maior administrador, desculpe, dentre tantas outras coisas. Contudo, será que a sociedade de hoje tem a real noção de quem é esse carpinteiro de Nazaré que mudou a história da humanidade? O ponto do calendário ocidental, a ponto de que o calendário ocidental passa a ser contado como antes de Cristo ou depois de Cristo. Amém? Amém, amém, pastor, amém. É interessante que eu estava até discutindo isso um dia desse lá no banco, né? E no banco, assim, eu tenho o meu superintendente, ele é cristão, filho de pastor. Aí eu tenho ateu, tem um espírita lá, tem católico. Aí você imagina como deve ser a mesa de discussão. E uma das discussões que falava era justamente sobre isso, né? Sobre como Deus ele se comportava na Bíblia, como ele se expressava, como ele aparecia. E um dos pontos importantes, né, do marco histórico, né, como Cristo ele é um ser importante, não só para nós como cristãos que acreditamos nele sendo o próprio Deus encarnado, mas até o próprio ateu que estava conosco, né, ele reconhece Jesus como um grande homem, né? E tanto que ele é um grande homem que a própria história é marcado por ele, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Eu lendo agora aqui, eu lembrei desse fato e realmente Jesus Cristo é o homem mais procurado hoje, né, na internet. Se você colocar lá, vai ser o nome dele. É um homem que realmente fez a história, não só por ser um grande homem, mas sim por ser o Filho de Deus. É verdade. Só um comentário, como está sendo gravado, né? Os irmãos estão assistindo agora. O chat, eu acredito que não vai ficar disponível, mas vai ter lá os comentários abaixo da tela principal. Vocês terão os comentários. Então, aquilo que vocês forem querer perguntar, falar, comentar com a gente, vai ter que ser colocado nesses comentários. E desde já eu começo a perguntar, já abrindo as perguntas, né, Vitor? Sim. Quem é Jesus? Porque essa discussão que o Vitor falou no trabalho, todos nós temos. Nós temos na faculdade, nós temos, às vezes, dentro da nossa própria casa, há uma discussão. Quem é Jesus? Ou o que ele faz, o que ele pode fazer, o que ele não faz. Então, é importante a gente começar, né, com essa consciência. E eu quero convidar você a colocar, confesso que eu não sei se o chat vai estar lá ao vivo para você, ou coloque nos comentários. Quem é Jesus? O que Jesus representa para você?
como ele aparece, como é que você percebe quem é esse Jesus, como é que ele trabalha e o que é que ele exerce. Sim, quem é Jesus? E é uma pergunta simples de um lado, mas difícil do outro para responder, né, Vitor? Dizer Exatamente, quem é pastor. Jesus. Exatamente, é basicamente aquilo que eu falei, né? Para a gente que somos cristãos e cremos em Jesus, teoricamente é um pouco mais fácil, né? Mas quando a gente vê a profundidade de quem é Jesus, até para nós que somos cristãos, se torna difícil responder, né? Primeiro vou falar assim, um primeiro questionamento, né? Como é que pode um homem estar na Terra e ser filho de Deus, né? Como é que pode isso? Como é que isso entra na mente humana? Né? A gente conhece aí alguns mitos, né, da história grega aí, por exemplo, né, que se fala de Deus, de Zeus, né, de semideus. Inclusive naquela época, né, alguns religiosos, né, até acreditavam que Jesus Cristo ele era 50% homem, 50% Deus. Era que é aquela visão mais filosófica grega, né? Então, realmente, assim, responder de fato preciso e definido o que é Jesus Cristo não é algo fácil de fazer. É bem difícil fazer e a história está para mostrar isso. Eu gosto sempre de trazer figurinha, né? Eu gosto muito de mostrar, tentar tipificar o que é o que a gente está falando. Quando eu fizesse alguma coisa para você e você dissesse e você gostasse, você faria um sinal para mim. Você dizia que tá bom, que gostou e tá legal. Hoje, o mesmo sinal significa uma outra coisa. Hoje, o mesmo sinal significa uma, desculpe o meu inglês, tá? Um like. Um Que like, quer dizer a mesma coisa, né? Que é legal, que tá bom, que gostou. Mas hoje nós chamamos de like. like. Mas é a mesma coisa. Então, eu quero mostrar um pouco aí que, embora o nome ou os nomes conotem uma particularidade de Cristo, mas olha, é o É o mesmo, mesmo. é o mesmo. E como o Vitor falou, algumas pessoas acham que ele é semideus, porque ele é 50% homem, 50% Deus. Ele é 100% Deus e 100% homem, é o Isso. perfeito. Né? Não existe outro ser mais perfeito do que o nosso Deus aqui na Terra. Mas, Vitor, vamos ler o segundo ponto aí, Vitor. Você pode Vamos ler ler agora agora? aqui. Vamos ler. Posso ler? Lá. Tá aqui. Jesus previsto no Antigo Testamento. Há abundantes referências proféticas no Antigo Testamento sobre a vinda de um Salvador que mudaria para sempre a história do povo de Deus. Essa profecia dizem respeito a detalhes que se cumpriram à risca na vida, obra e sacrifício de Jesus. O próprio Senhor afirmou ser o cumprimento das promessas tão esperada pela comunidade judaica. Está lá escrito em Lucas 16, 21. Vamos estudar na tabela abaixo alguns dos textos que comprovam categoricamente que Jesus de Nazaré foi o próprio Messias prometido pelas Escrituras. Tá? Aqui tem alguns textos, né? Referência aqui, falando aqui sobre Jesus Cristo, as profecias e o cumprimento, né? Então, a gente tem aqui a primeira profecia aqui, tá? Malaquias, né? 5:2, sobre a cidade do seu nascimento e o cumprimento sobre isso em Mateus 2:1-6. Aí, como são muitos versículos, acho que talvez não vai dar para a gente ler todos que estão aqui. Então, se você quiser depois aí acompanhar, abrir sua Bíblia e acompanhar aí cada um aí, seria interessante. Né? Que nasceria de uma virgem, está lá em Isaías 7:14, e aí Mateus 1:18-25, né, ele afirma isso, que realizaria curas milagrosas,
Isaías 35, 4, 6, cumprimento em Mateus 11, 4, 5, que ele seria deprezado pelos seus, Isaías 53, 3, né, e cumprimento em João 1, 11, que ele entraria em Jerusalém de forma humilde, Zacarias 9, 9, Mateus 21, 1, 5, cumprimento, que ele seria traído, Salmos 41, 9, cumprimento em Mateus 26, 20 e 23, e aí vai, ao ser acusado, ficaria em silêncio, né? Sua morte foi prevista em detalhes, né? E aí ele vai tipificar aqui, né? Seu clamor a Deus, a zombaria das pessoas, suas mãos e pés foram ultrapassados, repartiram suas vestes, foi morto entre os malfeitores e ressuscitaria. Basta ter um dedo do pastor aí na foto que foi printada. Esse dedo não está na escritura, mas faz parte do estudo hoje. Vai aparecer nas outras também. Então, assim, a gente vê, né, claramente, vou até parar aqui, a gente vê claramente, meus irmãos, que a Bíblia, eu sempre digo assim, você quer entender Jesus, leia o Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento, ele segue para Jesus Cristo. E um dos argumentos para isso, e voltando ainda às discussões do pastor no trabalho, né, com esse meu amigo ateu, que eu gosto muito dele, e uma das coisas que ele me questionou se Deus é bom, por que Deus matava tanto, né, no Antigo Testamento? Sempre vem essas perguntas, né? O Deus é amor, Deus matava, não sei o que, isso não existe, isso não pode, que Deus é esse, né? E eu falei para ele, olha, fulano, se você, logicamente, olhar pelos olhos humanos, você vai perceber que, realmente, se a gente for analisar, é complicado entender que um Deus faça isso. Mas agora, olhe da perspectiva de Deus. Se Deus existe, né, ele é soberano e ele pode todas as coisas. Ou seja, a minha e a sua vida depende dele. Se você quiser matar a minha vida e a sua vida, ele mata agora e ponto final. Correto? Segundo a profecia do Antigo Testamento, quem iria salvar o povo de Deus era Jesus Cristo. Então, o Senhor, quando ele escolhe o povo de Israel, para que o povo de Israel siga os primeiros passos, é que Deus está preservando essa nação, esses homens, para que Jesus Cristo possa vir futuramente. E tem outro detalhe. Na época que se tinha muitas guerras, tinha-se mortes, era uma época, nós estávamos no período da Mesopotâmia, do Código de Hammurabi, era um momento em que os povos não eram amistosos, não é feito hoje que eu pego um avião e vou para os Estados Unidos, as pessoas lá me recebem bem, eu vou para um aeroporto. Não. Antigamente, quando as pessoas se cruzavam, um tinha que matar o outro, senão o outro ia matar o marido, estuprar a esposa, escravizar os filhos. Né? Então, como é que Deus poderia planejar uma vida de Jesus Cristo sem preservar essa nação? Né? Como ele falou, né? Que Jesus Cristo é filho de Davi, né? Vem de Abraão, Isaac, Jacó. Então, assim, há uma preservação desse povo e, logicamente, preservando, Deus precisou aí, no seu caminhar, precisou ter que usar de artifícios que eu sei que ele não gostaria de fazer, mas por um bem maior, que é o bem futuro, né? Que é o bem da salvação. Deus não está preocupado se eu vou morrer hoje aqui na Terra. Ele está preocupado se eu vou estar com ele na eternidade. Então, tem essa visão. Né? Quando eu olho pela visão humana, eu não consigo entender isso de forma racional. Mas eu começo a perceber a visão de Deus, a sua graça, a sua misericórdia, o seu plano de redenção para a humanidade, aí eu vejo como ele é poderoso e como ele nos ama. Então, é basicamente isso que eu digo. Para você entender o sacrifício de Jesus na cruz, você precisa entender como Deus operava no Antigo Testamento e como ele preveu isso. Né? Preveu essa vinda dele, pastor. Amém, Vitor. Muito bem, está bem claro, bem esclarecedor aí tudo que você falou. E realmente, se você tem muitas pessoas que acreditam que Jesus é só do Novo Testamento, mas na realidade a promessa de Deus está desde lá de Gênesis, falando que mandaria um Salvador, que ia restaurar seu povo, que ia trazer seu povo de volta e que ia trazer a salvação para o seu povo. Então, dizer que Jesus não aparece no Velho Testamento é mera ilusão, tá? A gente precisa entender que ele estava presente, como o próprio diz o texto, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então,
entendemos que Jesus Cristo está presente sempre, desde o princípio, para a glória de Deus. Amém? Vamos para Amém. o próximo ponto da lição, Certo. já avisando a todos que se tiver alguma dúvida, se tiver algum comentário, não deixar de colocar nos comentários abaixo. Comentário, exatamente. Isso. Eu acho que o chat não funciona. Não conheço ainda essa tecnologia. Ainda não, ainda não. Mas vamos arrumar um jeito aqui, pensar uma forma depois de Isso. fazer isso. Isso. Tá, Então vamos mas lá, né, pastor? vamos ler sim. Mas se você tem algum comentário, você pode colocar aí depois, né, nos comentários, e na medida do possível nós vamos estar respondendo. E também vamos colocar na página principal do nosso vídeo o telefone do Zap do grupo, né, de Fundamento da Fé. Se você também quiser compartilhar alguma pergunta por ali, a gente vai estar respondendo a todos. Com certeza a irmã Ana vai estar perguntando, isso é uma maravilha, a participação da nossa irmã Ana. Queridos, vamos lá, ponto 2, eu vou estar lendo com vocês e eu vou intercalando com o Vitor. Eu vou ler Jesus e Cristo, e Vitor vai estar lendo Filho de Deus, Filho do Homem, tá? Então, eu vou Filho de Deus e Filho do Homem. Vamos aí, nomes. Os nomes de Jesus. Podemos encontrar na Bíblia uma série de denominações atribuídas ao Filho de Deus. Estudar os nomes que são atribuídos às pessoas da Bíblia é muito importante, pois os nomes identificam traços da sua natureza e da obra realizada por essa pessoa, por essas pessoas. Uma das formas mais importantes de conhecermos melhor o nosso Salvador, portanto, é estudarmos os significados dos nomes que lhes são dados e suas implicações para a compreensão da obra que o mesmo veio realizar em favor daqueles que nele crê. Vitor, deixa eu só falar uma coisinha antes da gente continuar. Pode deixar aí em Jesus, mas bota aqui nossa face. Só conversar mais um pouquinho aqui com os irmãos, de olho na hora, né? Que talvez a gente não termine essa lição hoje, mas veja aí nosso tempo quando sai 1 hora, viu? Olha aí, quando vê. Você está sem áudio. Você marcou aí, está sem áudio. E I'm sorry. Desculpa, pessoal. pardon, s'il vous plaît. Pardon. A Então, aula é assim, importante. é importante, é cultura, né, pastor? É cultura. Então, assim, até o Zoom aqui, ele tem 40 minutos e aqui já está me avisando que falta 7 minutos. Então, se por acaso vocês perceberem cair depois aqui, eu volto com o pastor, vejo como é que a gente faz aqui, se termina aqui, depois na próxima aula a gente faz ao vivo o final, tá bom? Isso. Mas diga, pastor, seu comentário. O comentário é voltar um pouquinho ao que a gente já tinha falado. Os nomes, eles vão trazer características particulares e centrais de Jesus. Nós temos, não tantos brasileiros, mas no mundo europeu há uma grande importância sobre o nome. Você não coloca um nome aleatório, você coloca um nome com um significado, uma necessidade, né? O meu segundo nome, eu já comentei isso, vale a pena falar de novo, é Lisângelo, é a união de Eli, que é deuses, Ângelo, mensageiro. Então, mensageiro de Deus, ou dos deuses, ou de Deus. Então, há uma grande importância para os judeus na constituição do nome. Não se coloca um nome por um acaso. O nome tem uma razão. E é isso que a gente vai começar a ver. O nome de Jesus tem razão, tem característica, tem poder, porque ela está voltada para uma situação. Vamos ver se a gente lê pelo menos um ponto aí, antes de encerrar nossa live hoje. Né? Vamos ver se a gente lê primeiro um ponto. Então, vamos lá. Diz assim, o nome Jesus. O nome Jesus é a forma grega do hebraico Yeshua, caracterizando-se como um nome próprio,
Esse vocábulo é uma simplificação de Jeshua, Joshua, que significa socorro de Jeová ou salvação de Jeová. Era um nome relativamente comum entre os judeus no tempo do Novo Testamento. Nesse caso, contudo, surge por determinação do próprio Deus, em virtude da obra da salvação que o filho de José e Maria realizaria em Mateus 1:21. O nome de Jesus, portanto, caracteriza o nosso Salvador como a própria personificação da salvação providenciada por Deus. Ou seja, o nome Jesus significa socorro, salvação de Deus. E quando você fala que crê em Jesus, você está crendo em uma das suas características, que é a salvação de Deus para a sua vida. Esse é o sentido da palavra do nome Jesus Cristo. Não é isso, Vitor? Agora bota o Exato, som. pastor. Isso. Agora, exato, exato. Assim, eu não vou nem adiantar, né, o que vai falar aí, porque você pode ver que a própria Bíblia, o próprio estudo fala os nomes de Jesus. E esse ponto importante de como Jesus, eu acho até interessante, pastor, a gente vê, por exemplo, como o próprio texto fala, né, que no hebraico chamava Jeshua, né, caracterizando o nome próprio, né? E no Novo Testamento ele é conhecido também pelo nome de Jesus e pelo fato também, naquela época, não sei se vocês todos sabem, Jesus também era chamado Jesus o carpinteiro, Jesus de Nazaré. Né? Então era muito comum também naquela época os judeus, né, os pais, colocarem o nome de seus filhos, colocando, por exemplo, a cidade, o local que Jesus. ele morava, né? Como Paulo de Tarso, vamos dar um exemplo aí, né? Então é interessante como a cultura ela influencia, né, na forma como se falava naquela época, né? E pela forma como se foi encaminhando até hoje ainda, algumas pessoas ainda fazem isso, como o próprio pastor Márcio aí, como falou, né? Não utilizou logicamente nome e lugar, mas foi colocado nomes, né, com significados diferentes, juntando e fazendo um nome só. Isso. Opa, travou aí, pastor Céu? Eu voltei, tá? Voltou. Voltei. Mas eu acho Pastor, que oi, pode falar. tá gravando, tá aqui mostrando que tá gravando. Tá gravando. Falta 2 minutos e 46. O que é que o senhor E, acha? Podemos orar para finalizar e terminar depois? isso. Você ora encerrando e na próxima semana a gente volta Ao ao vivo e a vivo. cores. Isso. Para todo o Brasil e para o mundo. Exatamente. Você pode orar, Vitor. Então, meus irmãos, mais uma vez obrigado por estarem aqui. Espero que tenhamos conseguido aí pelo menos dar uma aula interessante. Vocês possam também, né, estudar essa aula, ver os vídeos e comentar para que no próximo domingo possamos aí terminar essa aula. Então, baixe suas cabeças e vamos orar. Santo Deus, amado Pai, Todo-Poderoso, Senhor de nossas vidas, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, né, nesse dia diferente, nessa forma diferente. Mas de toda forma é tua palavra, Senhor, independente de ser ao vivo, se é gravado, tu está presente e a tua palavra ela foi pregada e foi ensinada. Obrigado por tua misericórdia, pela tua graça em nossas vidas, que nossos irmãos que estão vendo aqui esse vídeo possam aprender cada vez mais, terem bastante dúvidas para podermos aprender com eles e também ensinar a eles conforme tua palavra, que tu possa nos abençoar e, primeiramente, também abençoar todos os pais, ó Deus, que estão hoje curtindo com as suas famílias e aqueles que não têm mais pais, né? Que o nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, seja o Pai, que é o verdadeiro Pai, consolador de nossas vidas, que possamos, com esse Pai, estarmos juntos a seus braços. Em nome de Jesus, amém. Amém. E aí, vamos abrir os presentes e comer uma Opa! comida especial hoje?
Boa Vamos ideia, ver? boa ideia. Vamos ver. Nós agradecemos a Deus pela vida de Vitor, pela vida de vocês, e esperando em Cristo que na próxima semana a gente dá continuidade a esse estudo. Fique com Deus, muita paz, que Deus abençoe. Até a próxima. Amém. Até a próxima.